tarde aí da BR-412. Encerramos as nossas atividades aí na região de Sumé e Monteiro, assentamento Santa Catarina, Zabé da Loca, e já estamos nos deslocando para o próximo ponto, próxima base da expedição Sertões 2021. E hoje é dia de dormir e jantar em Hollywood. Estamos tocando aqui para Cabaceiras, a Hollywood do Sertão. Lá a gente monta uma base aí de 3 noites para conhecer esse cenário, né? Esse set de cinema a céu aberto, que é a cidade de Cabaceiras. Essa vai para meu amigo Zé de Silas, o galã da Hollywood nordestina. Simbora! Na terra do bode rei tem um coro afamado, encantador de viúvas, Zé de Sila é consagrado. O cabra é namorador, eita vem macho danado. Estamos aqui em Cabaceiras e hoje a gente veio conhecer aqui o senhor Zé de Sila. O senhor Zé de Sila é dono de uma lojinha aqui em Cabaceiras de artigos de couro e ele também vende essas cachaças aqui, né, que são fabricadas artesanalmente, né, com produtos da Caatinga. Da Caatinga, e chama-se barril da Umburana. Então, a cachaça de Umburana. Então, o senhor Zé de Sila também é uma figura muito conhecida no Brasil e lá fora pela participação que ele teve aí nos filmes que foram gravados por aqui. E um deles, muito famoso, é o Alto da Compadecida. Eu queria saber do senhor Zé de Silas um pouquinho da história aqui de Cabaceiras. Conta para nós aí. Olha, Cabaceiras é uma das cidades mais velhas da Paraíba, é Cabaceiras. Cabaceiras começou a fazer filme uns 80 anos atrás. Cabaceiras, sozinha realmente mesmo, essas 2 igrejas. Hollywood nordestina, Simora Ribeira de Cabaceira, terra de artesanato em couro, aí são profissionais. Na terra do bode rei tem um coro afamado, encantador de viúvas, Zé de Sila é consagrado. O cabra é namorador, eita vem macho danado. A história de Cabaceiras começou com uma vilazinha. Cabaceiras a vila era da família Nunes, que eu sou da família Nunes, mas ninguém sabe de onde veio essa família Nunes, qual foi a descendência de algum país, né? Que acham mais que a gente somos descendentes de holandês. Não, é um povo até de 2 metros de altura, mas tudo galego. A mulheria é mais galego. A galega bonita, sabe? Aí acham que somos descendentes de holandeses. Faraó se apaixonou por essa viúva bela, lhe deu ouro, lhe deu prata, o reinado deu a ela. Zé de Sila foi chegando, só fez o aceno pra ela. Zé de Sila é natural do Cariri paraibano, Cabaceiras é sua terra, bode rei é seu encanto. Hollywood nordestina, orgulho paraibano. De 1921 para 1933 foi quando começou as filmagens em Cabaceiras. Agora, com a consequência do Alto da Compadecida, aí depois disso aí começou a aparecer vários filmes que antigamente, eu com idade de 15 anos alcancei vários filmes aqui. Eu não trabalhei, alcancei, né? Aí que era feito aqui em Cabaceiras já. Por isso que ganhou aquela placa da Hollywood, porque depois do Alto da Compadecida começou a aparecer vários filmes que há 20, 40 anos tinham passado. Na terra do bode rei tem um coro afamado, encantador de viúvas, Zé de Sila é consagrado. O cabra é namorador, eita vem macho danado. Sua fama espalhou como rastilho de pólvora,
emissoras divulgaram, os jornais hoje comprova, é o maior encantador do amor dessas senhoras. Então, conta pra nós aí, é aquela história aí da sua participação no filme O Alto da Compadecida. Conta aquele episódio aí pra gente. Pô, o episódio foi o seguinte: saíram para fazer esse filme numa cidade de Taperoá, que é a terra de Ariano Suassuna. Mas foram lá, por a cidade ser maior, mais moderna, tudinho, eles não acharam, ou foi falta de entendimento lá com o prefeito, alguma coisa, eles não gostaram. Aí saíram direto procurando cabaceiros. Chegaram aqui 4h30 da tarde, aí frente a essa igreja, eu estava sentado nesse banco, que aqui você não via nenhuma coisa. O carro daqui, nesse tempo era um jipe de um caminhão. Aí eles chegaram aqui, quando filmaram a igreja, eu estava sentado nesse banco, eles vieram aqui, a equipe, né? Aí bateu foto aqui, eu tinha mais mangá, mais bagunça, aqui nós já era mais bagunçado. Aí eles disseram, a cidade é essa. Aí falaram, prefeito, prefeito, lugar pequeno não mora na cidade. Você mora na cidade grande. Aí ele disse que queria conhecer porque já tinha conhecimento do governo do estado, que esse já morreu, né? Mas ele queria falar com o prefeito para ter o conhecimento para fazer o filme. Aí, com 8 dias, aí eles viajaram, disse que um pouco dia estava aqui de novo para vir falar com o prefeito. Aí quando eles vieram para aqui, eles vieram nem aqui, foram logo direto falar com o prefeito. Aí quando viajaram, eu fui no outro dia fazer minha inscrição de figurante. Para você ver, aqui, até aqui, quando eu era povo apaixonado por política, que até nesse dia, primeiro dia, nas horas que abriu, eu fui barrado. O senhor queria ser figurante no filme? No filme, aí eu fui barrado, porque eu não era do esquema do prefeito. Entende? Você vê, quem barrou foi uma família minha, uma secretária da prefeitura e primo canal minha. Só porque eu não era da corrente do prefeito, me barrou. Mas eu não disse nada. Saí, vim embora, tudinho. Quando foi com 8 dias, 5h30 da manhã, que eu estive no mais dia varrendo, eu estava aqui e varrendo, chegou a minha equipe. Chegou a equipe de TV. Eu tive que antes de que eu tinha conhecido uns 15 dias antes, né? Aí começaram a gritar, Nunes, fecha. Eu, o que é? Que não fecha. Eu digo, o que é algo que vocês querem? Não, fecha, que tudo depende de você hoje. É aqui, né? Tudo depende de você hoje. Aí eu não tive demora, eu fechei. Aí fomos para a igreja. A igreja, tinha ao lado da casa, tinha uma casa, a primeira casa de cabaceiros. Foi feita. É onde estava a turma da Globo, todos os artistas com segurança ensaiando. Aí eles gritaram de fora. Abra a porta que chegou e você faça o trabalho aí para preparar o padre. E aí a bagagem do padre. E outra, fazer o brilho da maquiagem. Maquiagem. Aí eu disse, eu não faço. Maquiagem? Não, isso maquiagem não dá para mim, não. Aí eles disseram, não, porque tinha que ir por isso, aqui. Por causa da câmera, né? Por causa da câmera, e porque aqui, Cabaceira, eles dizem que Cabaceira é uma cidade de brilho e uma cidade de claridade muito forte. A luz do sol. A luz do sol, muito forte aqui. E, portanto, eu fazer lá. Aí eu concordei. Só abriu uma exceção. Abriu uma exceção, eu concordei. Quando eu entrei, já estava toda a bagagem do padre, e outro da maquiagem. Aí a turma tudo ensaiando, do casarão. Tudo ensaiando. Aí quando ensaiou, eu passei o dia todinho. Quando foi 1h30 para preparar o padre, para ter o brilho de Rogério, né? Porque o ator não veio, é isso? Não veio, foi. Mas conta essa história aí, como é que foi? Foi o ator faltou. Faltou, ele fez chegar uns 8 dias antes e não chegou. No dia para começar, foi quando a equipe veio aqui, mandou fechar a casa para ir fazer o trabalho. Foi por isso que eles vieram aqui escolher o senhor para ser o padre. Escolher para ser o padre. Porque o ator não tinha vindo. Não tinha vindo, foi. E quando eu terminei de fazer, naquele momento que eu terminei de fazer o trabalho, a cena do figurante, a maquiagem. Da maquiagem, do padre. Aquele brilho de padre, tudo, foi quando o Rogério chegou.
Aí quando ele chegou, Rogério era o ator. o ator, aí a Globo falou, Rogério, ninguém esperava mais você. O rapaz aqui fez. Que era o senhor. Era comigo, né? Zé de Sila é natural do Cariri paraibano. Cabaceira é sua terra, Bode Rei é seu encanto. Hollywood nordestina, orgulho paraibano. Chegamos aqui na Hollywood nordestina, cidade de Cabaceiras, e a partir de hoje a gente começa aqui a explorar e a conhecer os atrativos desse verdadeiro set de cinema ao céu aberto. Vamos que vamos! Hollywood nordestina, orgulho paraibano. Chegamos em Cabaceiras e a gente vai se hospedar aqui no Hotel Fazenda Pai Mateus. A estrutura é bem bacana e é bem próximo do atrativo mais conhecido da região, o Lajedo de Pai Mateus. Bom dia aí de Cabaceiras, na Paraíba. Acordamos agora, já tomamos café. Vamos iniciar nossas atividades por aqui hoje. Tempinho meia boca, mas vamos lá, né? Vamos que vamos. No Cariri tem coisa boa, eu sei. Em Cabaceiras, na festa do Bode Rei. Nessa folia ninguém fica só. Venha curtir o bloco do forró. No Cariri tem coisa boa, eu sei. Na Paraíba, na festa do Bode Rei. Nessa folia ninguém fica só. Venha curtir o bloco do forró. Tem pinga bode pra fazer sua cabeça. Tem buchada, mac bode, festa assim nunca se viu. Nessa festança você enche a sua pança. Todo mundo entra na dança, é o melhor bloco do Brasil. Nessa festança você enche a sua pança. Todo mundo entra na dança, é o melhor bloco do Brasil. No Cariri tem coisa boa, eu sei. Em Cabaceiras, na festa do Bode Rei. Nessa folia ninguém fica só. Venha curtir o bloco do forró. No Cariri tem coisa boa, eu sei. Na Paraíba, na festa do Bode Rei. Nessa folia ninguém fica só. Venha curtir o bloco do forró. Cabra da peste lá pras bandas do sertão, que tem fama de machão, sempre é chamado de bode. Tá comprovado como é forte esse animal. Não precisa de curral e se vira como pode. Tá comprovado como é forte esse animal. Não precisa de curral e se vira como pode. Já estamos na trilha e a nossa primeira atividade aqui hoje vai ser a visita no Portal da Luz. Uma trilhazinha bem curta, aqui pelo meio da Caatinga. Chegamos aqui no complexo Saca de Lã. Aqui a gente vai visitar aí umas formações rochosas, tirar umas fotos. É um lugar bem interessante. Estamos aqui, ó. Os carros estão a poucos metros daqui, a trilha é bem curta. E esse local onde a gente está aqui é um rio. Só que ele só fica cheio em uma determinada época do ano. Então no momento aqui ele está seco, então a gente está tendo a oportunidade de atravessar aqui com mais facilidade.
Chegamos aqui nas formações rochosas aqui, conhecida como Saca de Lã. A gente está aqui com Hamilton, que é o nosso guia. Ele está guiando a gente por aqui pela região. E eu queria perguntar para você, Hamilton, de onde vem esse nome aí, Saca de Lã? Vários anos que essa propriedade nossa já está comigo, já é a 6ª geração. É uma propriedade de herdeiro. E o nome Saca de Lã vem de fardos de algodão. O que é esse fardo de algodão? É um algodão nativo, que hoje em dia não explora mais na nossa propriedade, que meu falecido avô explorava e comprava aquelas estopas, formava os fardos de algodão. Já tinha um processo, quando tinha uma colheita boa do algodão, deixava uma reserva sempre para um ano para frente. Se esse ano, no próximo ano, não chovesse, não ia passar fome no próximo. Quando chovia muito que o algodão estava com flor, trazia o pessoal da localidade para trabalhar na nova colheita do algodão e pagavam aquele alimento que estava reservado para o próximo ano. O formato da saca lã era em forma de pirâmide, de amarrações, como fosse lá com tijolos, que na realidade, quando meu avô saía daqui, os tropeiros, colocava os cambitos nas cangaias, colocava os paus e fazia o empilhamento. Por quê? Porque o algodão era maneiro. Chegava em algum certo da caminhada, dava água, o jumento e os burros, dormia e saía às 4 horas da manhã. Essa história é a história verídica daqui do nosso local, que hoje não explora mais o algodão. Por quê? Há muitos anos que não explora, porque esse rio, como eu disse para vocês, ele formou uma ilha aqui na propriedade. E aqui onde a gente plantava o algodão, que meu avô plantava, tem um barranco de areia. E na enxurrada de 60 e 81, meu pai conta que já tinha esse barranco de areia e aumentou mais. Então aqui a gente está dentro de um rio. Aqui passa um rio que no momento está seco, né? Aonde que a água passa aí? Só para você entender, o ano passado, no dia 13 de março, eu amanheci o dia fazendo um vídeo lá de cima. Por quê? Porque como forma uma ilha aqui, quando está com muita água, aqui é uma parte estreita, ela abre aquele braço que a gente parou lá quando a gente vinha no caminho e fica ilhada a saca lã. Quando está cheio de água aqui, essas pedras aqui ficam todas cobertas. Olha a marca da água lá, aquele pau lá. Aqui, se a gente entrar com água aqui, a água leva a gente. Então nesse ponto aí embaixo aí dá uns 3 metros de água. Ou mais. Talvez dá mais. Por quê? Porque pela altura da pedra aqui, a gente está vendo que aqui só aqui tem mais de 2 metros de altura. Ela passa cobrindo lá no pé daquelas pedras lá que a gente viu. Aquela baixa lá, avermelhada, ficou tampada. Fica coberta. Essa marca preta é quando a água está baixando. Beleza. Muito bacana aí o Saca de Lã. Chegamos no lajedo do Pai Mateus. Olha esse lugar, que é considerada uma das maravilhas da Paraíba. É muito imponente e é um lugar mágico. A gente pegou um dia ruim hoje, um pouco chuvoso, mas olha aí o fim de tarde se aproximando. E eu acho que a gente vai ser premiado com uma imagem rara aqui no Pai Mateus, que é a chuva e o pôr do sol. Simplesmente espetacular.
esse nome, devido a um curandeiro que habitou aqui no século XVIII, certo? Isso aí é uma história que a gente tem pelos nativos, né? Eu desde criança, que cresci aqui nessa região, nesse lugar, e a gente sempre ouvia falar que o Pai Mateus era um rezador, que ajudava o pessoal, que curava, era com as plantas da caatinga, ele utilizava a reza. E aí essa história vai sendo passada de geração para geração. O Alto da Compadecida eles gravaram aqui também? Alto da Compadecida, Romance, Canta Maria, Cinema Aspirina Urubu. Nós tivemos recentemente a série Nassos Fortes. Curiosamente falando, um local onde a natureza se encarregou de transformar essas rochas em esses matacões. E nós temos as pedras principais, onde teoricamente a casa do Pai Mateus, né, que é uma que fica ali do lado. Nós temos essa aqui de plano de fundo aqui, que a gente chama de Pedra do Capacete. E, na verdade, pessoal, é um local bastante curioso, um local bem magnífico, um local bem especial. E quem puder conhecer aqui o Lajedo de Pai Mateus no Cariri Paraibano, no município de Cabaceiras, eu garanto a você que não vai se arrepender.